Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje está aqui em 6 partes e obviamente temos muitas coisas para comentarmos. Quero começar falando um pouco do nosso amado consórcio, como eles divulgaram as últimas agendas do Lula ao longo do dia de ontem, porque isso é interessante. Quero, na verdade, começar só com uma notícia bem rápida, falando do DPVAT, porque falaram que não vai voltar, o Lula não vai aumentar impostos, a gente vai continuar no Brasil, né? O Brasil de Bolsonaro, e estamos vendo, dia após dia, mais e mais impostos sendo criados. Enfim, depois quero falar propriamente da agenda do Dilma com Biden, algumas notícias que saíram. O John Kerry, inclusive, conversou rapidamente com a Exame, falou que espera que o Lula cumpra as promessas que ele fez. Que promessas? Qual era o contexto dessa fala? Quero falar sobre isso e outros assuntos para entrarmos no terceiro tema, que eu acho que é o mais interessante do vídeo hoje. A Marina foi lá e ela fez mais do que uma promessa. Ela garantiu, colocou lá uma meta, ela reviu a meta e levantou a meta, colocou lá em cima, dobrou a meta. E essa meta é uma meta preocupante. E que meta é essa, sobre o quê? Não vou adiantar, mas sabendo que a Marina Silva tem a ver com questões ambientais. Eu quero mostrar para vocês o que a Marina andou fazendo, o que outros países estão fazendo, que vai na direção totalmente oposta, e quem aparece no meio do caminho pra, não sei, né? Não sei o que se passa na cabeça do cidadão. Inclusive aquela imagem ali, direita ou esquerda, e um cara no meio sem entender nada, não é aleatória. Garanto esse tema muito interessante para depois falarmos de temas ligados ao Poder Judiciário brasileiro. Não só questão de nomeação, Flávio Dino vai, não vai, o que o PT já quer fazer se ele for indicado, mas últimos julgamentos, falar de marco temporal, falar da descriminalização do meu corpo, minhas regras e mais algumas besteirinhas. Espero que dê tempo de falar sobre Bolsonaro. Quero ainda comentar sobre a entrevista que o Lira deu, falando da PF, do Dino. Não deu tempo de comentar ontem. E se der tempo no final, tem mais notícia diversa envolvendo a turma da Carreta Furacão, mas vamos começar, que eu disse, né? Tem muita coisa como de costume. DPVAT. Governo Lula deve retomar cobrança do seguro obrigatório em 2024. Mais um imposto para cima do povo brasileiro. Esse é o Dilma. O governo do presidente Dilma criou um grupo de trabalho para avaliar em até 90 dias mudanças legislativas para aprimoramento do DPVAT. A formação desse grupo sinaliza o provável retorno da cobrança do seguro obrigatório em 2024. E aí a matéria, eu achei foi até bem honesto, fiquei até surpreso. O jornalista que escreveu, o Alessandro Reis do UOL, ele fala assim, ó: a taxa do DPVAT, criada para indenizar vítimas de acidentes de trânsito em vias terrestres, não é cobrada dos proprietários de veículos automotores desde 1º de janeiro de 2021. Só faltou colocar, né? Graças à gestão de Jair Messias Bolsonaro. Mas não pode falar, não pode relembrar as pessoas que foi graças a Bolsonaro que elas deixaram de papo, porque agora quem vai botar pagar de volta é o Lula. Então, ó, tem que manter na moita, para não sofrer muito tipo de crítica. Mas vamos continuar. Essa nota tem uma informação extra que eu vou contar, e não tem por que vocês duvidarem, mas eu não quis colocar aqui porque vocês não lerem e já saberem do que eu quero falar. Vejam só. No dia de ontem, o TCU, né? Vou ler a notícia do início. Lula cancela a live após auditores do TCU apontarem que transmissão é promoção pessoal. Vejam só o que está acontecendo. Mas como assim? Sim, o TCU apontando, ó, o jeito que está sendo feito aí, tá tudo errado. Porque se o Lula tivesse transmitindo as lives no canal dele, beleza, vida que segue. Agora o Lula tá usando, além das suas próprias redes, os canais oficiais do governo. E durante a gestão Bolsonaro, o PT tocou terror em torno disso. Não, que é um absurdo, que o Bolsonaro não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E você vê que o TCU falou, cara, tá errado. Vejam como, por mais que a gente saiba que quando é com a direita, a coisa anda numa velocidade absurda. Já quando a esquerda, né, às vezes não anda, ou então são dois pesos, duas medidas, mas a insistência leva a nada. Algumas micro vitórias, vamos falar assim, você, né, bem pessimista sendo otimista. Aí tá ali, ó, a decisão foi tomada após a área técnica do TCU ter sugerido
que a Secretaria de Comunicação, no caso a SECOM do Dilma, seja divertida por causa da divulgação das lives semanais nas redes sociais de órgãos oficiais do governo. E aí o Planalto informou que a exibição continuará a ser feita, uma vez que não há decisão definitiva da Corte de Contas impedindo a sua veiculação. Aí a nota relembra da hipocrisia do PT, dizendo que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, as transmissões eram feitas uma vez por semana. No fim do dia, o PT, o partido de Lula, criticava o uso da estrutura da presidência nas gravações feitas por Bolsonaro. Bolsonaro só estava no recinto, que é onde ele morava, né? Na Nova Alvorada. E o que é que eu não trouxe nessa nota? Você acha que o TCU tomou essa iniciativa sozinho? Não. O Poder Judiciário é um poder que, em tese, ele deveria agir quando ele é questionado, quando ele é acionado. Sabe quem foi que acionou o Poder Judiciário? Foi o deputado federal Luiz Felipe de Orlando e Bragança, um deputado do PL. Vejam só. Vejam só. Então, assim, sabemos de todas as dificuldades. Sabemos que dificilmente vamos vencer todas, isso é óbvio, né? Tá difícil vencer uma. Mas, gente, isso aqui é a prova que se os nossos deputados, pelo menos, pegarem o que está acontecendo no governo, problemas reais, sérios, começarem a apontar, começarem a questionar, começarem a realmente utilizar o poder de suas canetas, meu amigo, não é possível que num universo aí de 100, 200, 300 mil pedidos diferentes, não seja atendido, como foi esse caso aqui. Beleza, que não tem ainda a decisão final, falando, não pode fazer de jeito nenhum, a gente vai fazer semana que vem, mas beleza. Mas nada, você já vê aqui. Nada, você já vê minimamente um desgaste de desgoverno. Parabéns aí, o deputado Luiz Felipe de Orlando e Bragança. Esse é o tipo de atuação que eu fico feliz quando eu vejo os nossos parlamentares emplacando. Mas vamos continuar. Falei para vocês, quero falar rapidamente do consórcio. A turma vende que o Lula, nossa, o Brasil voltou, viu ontem, não, o Brasil voltou agora, nossa, é um novo momento, o Lula foi aplaudido, nossa, deixamos de ser pária internacional. É o que eles dizem, né? A narrativa. E a realidade? Qual é a realidade dos fatos? Pois bem, o Poder 360 soltou uma nota, a manchete já deixa bem claro, mídia internacional não dá destaque para Lula na ONU. E com base em o que o Poder 360 fala sobre isso? Bom, ele pega os principais jornais do mundo, né, de alguns países, regiões, e olha o que ganhou destaque. E o Lula não ganhou destaque. Ganhou destaque, fala do Biden, fulano, e Lula, não. Ninguém está muito preocupado com ele, não. Ninguém está muito preocupado. No Brasil, aí sim, aí tem uma campanha forte por ele. Campanha não, torcida. Olha isso daqui. Não canso de falar da turma da Globo News. Olhem a cara desses 3 torcedores, ou desses 3 NPCs. Foi um dia sensacional para o Lula. Otávio Guedes analisa a agenda do presidente brasileiro nos Estados Unidos e compara uma partida de futebol. Primeiro tempo, Biden. Segundo tempo, Zelensky. No primeiro tempo, foi um sucesso para o Lula. Jogou no tapetinho, deu goleada. Isso é análise. Assim, ó, eu faço... Minhas analogias são ruins. Igual essa semana que eu falei comparando Flamengo e Vasco. Mas foi outro contexto. Agora isso aqui, gente. Isso aqui passa do limite, né? Isso aqui não dispensa comentários. E outra coisa. Na verdade, era para eu ter colocado isso aqui depois. Eu vou botar aqui, depois eu volto. Olha essa imagem, como um todo. Globo News, estúdio, César Tralli, Natuza Neri, ali. Vou dar até um zoom neles daqui a pouco. Do lado ali tá o Lula, Zelensky, bandeira do Brasil, papapá, PPP. Apuração. Apuração. Então, não é uma análise que ela está fazendo. Não é que ela leu os jornais, viu as coisas e com base no que está sendo visto, ela está... Não, é uma apuração. Ela apurou com alguém. Ela apurou com alguém. Ela obteve essa informação com alguém. Reunião entre o Dilma e o Zelensky. Foi uma boa conversa. E o presidente da Ucrânia foi bem respeitoso. Qualquer existência de ruído entre os dois, um pode passar a mão no telefone, ligar para o outro para esclarecer. Diz Natuza Neri sobre o resultado do encontro. Então ela deve ter apurado com alguém lá do entorno do Lula para saber o que estava acontecendo.
Eu parei nesse frame, eu falei que ia dar um zoom. Por causa disso daqui, pessoal. Isso aqui é jornalismo? Gente, não é mais jornalismo. Qual a diferença da Natuzaneri pegar o telefone, ler ou transmitir as informações que a turma do Lula está pedindo? Fale isso. Olha o que a turma do Lula passou. Não, eles não mandam. Eles só informam, né? E ela interpreta do jeito que ela quer. O PT não manda em nada. Eles fazem livre por à vontade. É a mais pura verdade. Qual a diferença disso? Era melhor fazer assim, ó. Lula, manda um áudio aí que a gente bota na Globo News aqui, ó. Vamos ouvir o que o áudio do Lula. Pá, 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 pá. É mais simples. Tá virando, rapaz. Isso aqui é um absurdo. E não é só não. O César Tralha, a imagem tá muito boa. É a mesma coisa com o celularzinho na mão. Não, olha o jornalismo, ó. A reunião foi muito boa. Imagina, se for um petista, não, petista, ó. Natuza, fale que a reunião foi boa, que o Lula é sensacional, ele é muito cheiroso. Nossa, ele é amigo do Biden. Ele é o grande líder do planeta, vai trazer a paz mundial. Aí ela tá falando aqui. O que é isso, gente? O que é isso? O que tá se tornando isso aqui? Não é mais. Isso aqui não é mais jornalismo de jeito nenhum. Ana Maria Braga tá mais próxima do jornalismo do que isso daqui. Pelo menos teve uma exclusiva. Que o Brasil, eu fico de cara assim, né? Eu não acompanho fofocas. Mas eu fiquei, rapaz, tá no Twitter em tudo que era canto. O término do namoro da Luísa Sonza. Eu falei, que viagem, viu? Olha os assuntos que pautam o Brasil. Para mim é só notícia exclusiva da Ana Maria Braga. Mas voltando. Enquanto a Globo fica nessa torcida, aqui bem grande embaixo, quem é o portador, na verdade, a pessoa desse perfil, né? O Roberto França, professor e militante do PCO. Acho que alguém de esquerda. Enquanto a Globo News está deslumbrada com o Lula, o PCO tá falando o seguinte, né? O militante do PCO. Janja, louca para entregar a Amazônia para os Estados Unidos. É um vídeo que ela anda assim no Times Square. Ah, Deus! Os índios! É um negócio assim, família. Nossa! Tá tudo bacana no Brasil, ela tá deslumbrada. Ontem eu vi um comentário de uma pessoa da esquerda no Twitter. A esquerda que já tá fazendo minha oposição ao Lula, falando o seguinte: que vergonha da esquerda. Eu boto uma que vergonha que eu sinto da esquerda. Olho para nossos representantes e eles se sentem mais confortáveis em Nova York do que ele cita as capitais de países de esquerda, tipo Havana. Tá mais confortável do que se estivesse em Havana, Caracas, né, na Venezuela, etc, tudo mais, ou em alguma cidade do Brasil profundo. E eu não acho que essa pessoa tá errada. Nova York? Nossa, se fosse São Francisco, melhor ainda. Aí a Gringa Brasília, que também é um perfil de esquerda, retuita falando, raras as vezes em 10 anos de Twitter em que perdi a compostura de minha classe média e movida por forte emoção, postei um palavrão. E essa é uma delas, sorry, mas quero que esse governo de Lula e Janja, gerenciado pela Open Society, totalmente direcionado para os Estados Unidos, vão para aquele lugar. Não vou falar o palavrão que ela disse, mas vocês podem ler. Aí, a gente começar a falar do Dilma com Biden, eu vou dar play, porque eu sei que tá ali, é a Globo News, ninguém vai ficar duvidando, pô, será que a Globo News tá mentindo? Não, mas vamos olhar junto, vamos ouvir. Mundo empresarial digitalizado, sabe, em que a plataforma muitas vezes trabalha as pessoas quase que como trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno. Não sei se vocês ouviram, prestaram atenção, né? Às vezes tá comendo aí alguma coisa, tá olhando pro lado, tá conversando com alguém. O Lula falou que motoboys no Brasil, às vezes, trabalham de fralda. Qual a necessidade de falar isso pro mundo? Primeiro que é uma mentira. O que passa na cabeça? Esse é o cara? Foi pra falar mal do Brasil, ainda falando mal com base de mentiras. Eu acho que ele... Dizem que a boca fala que o coração tá cheio, né? Ele deve ter sentido, tava meio pesado a fralda dele e falou... O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O cara tá falando que o motoboy no Brasil trabalha de fralda. Isso...
Sim, não é que precisava ser Bolsonaro. Se fosse qualquer outro político, não precisava ser até de centro-esquerda, vamos falar assim. Se falasse isso, ia ser um absurdo. E aparecer no notícia e falar assim, cara, o que tá passando na cabeça desses políticos? Uma mentira deslavada. É uma coisa que todo mundo sabe que é mentira. Mas tudo bem, é o Lula. Ele pode falar o que quiser. E a Globo colocou ali, ó, ipsilíteres, e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Vida que segue. E vamos entrar nessa questão dos trabalhadores. Trabalhadores do mundo. Univos. Essa manchete. Já tá. Acho que ontem já comentou bastante. O Lula deixou claro em seu discurso. O Lula foi além. A ONU tinha criado 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 ODS, que compõem juntos a Agenda 2030. A Agenda 2030 ela tinha 17 objetivos. O Lula criou o 18º e falou que no Brasil a agenda vai andar. O cara se comprometeu com esse lado globalista. Se encontrou com o seu amigo Biden. O trabalho digno é fundamental para a Agenda 2030, afirmam presidentes do Brasil e Estados Unidos. E ainda tem gente que tá batendo na tecla, eu não sei do que. Eu fico me perguntando, o que mais precisa acontecer? O que mais o Lula precisa falar pra turma entender? Ó, o projeto de controle petista, o projeto totalitário deles. Se eu não der o que você quiser, tá vindo. Embalado, num pacote para presente, que tá escrito na fita, no pacote, no de para. Tem uma cartinha dentro falando, ó, isso aqui é um pacote globalista. Seguindo a estratégia da ONU, a Agenda 2030. Tá vendo aqui, ó? Tá claro. É aqui, ó. Estamos fazendo isso. Esta turma aí, não, mas será mesmo? Será que o Lula realmente é um globalista? Será que o Lula... Será? Será que o Lula não tá, não sei, mais próximo de Cuba? De Caracas, na Venezuela? Será? O que mais precisa acontecer? Assim, o cara tá avisando. Movimentações reais, concretas, ações diárias. Mas beleza. Depois do lançamento da parceria em prol dos direitos trabalhistas e emprego digno, Brasil e Estados Unidos compartilham a declaração conjunta com pontos de urgência. Achei engraçado duas coisinhas. O subseção, né? Porque você abre um jornal, tem lá notícias de economia, notícias de política, notícias de saúde, mundo, cultura. Agora, os jornais no Brasil têm uma coluna de ESG, a tamanha importância do tema, e a Exame tem, inclusive, repórter de ESG. É um repórter só para cobrir a agenda ESG. Vejam como as coisas estão. Vamos continuar. Matheus Leitão, filho da Miriam. Miriam tá até apagadinha esses dias, né? Depois que ela passou a tomar vergonha lá da questão da inflação, aquela explicação sensacional dela. Mas, enfim, o movimento importante de Lula e Biden contra a extrema-direita ou contra Bolsonaro e Trump. Ainda bem que o Matheus Leitão deixa isso bem claro. Bolsonaro, inelegível, fraco, isso, aquilo, outro, não tem poder nenhum, mas todo santo dia eles têm que fazer alguma coisa contra Bolsonaro, porque Bolsonaro acabou. Isso porque Bolsonaro acabou. Imagine se Bolsonaro seguisse forte. Mas não, é o fim de Bolsonaro. Integrantes da comitiva do petista na ONU confirmaram a coluna que a coalizão global pelo trabalho é além de um movimento por mais liberdade sindical, uma busca por recuperar o espaço perdido, tanto pelo PT quanto pelo Partido Democrata, com partidos da classe trabalhadora. Na visão dos dois partidos, a esquerda perdeu uma fatia importante do discurso que mantinha os trabalhadores alinhados com pautas mais progressistas. Não tem nenhuma correlação, até porque o que se tornou a esquerda, o progressismo hoje? É uma agenda totalmente identitária que vai contrário aos interesses de 70%, 80% da população, se vocês explicarem para eles o que realmente tem por trás daqueles assuntos. Veja como hoje o trabalhador, principalmente o cara de classe média baixa, é um cara à direita, independente do país. Já está na mão da direita. Os caras não se veem mais na turma da esquerda. Eles viram que eles foram abandonados. É uma parte da sociedade que eu acho que no Brasil a turma tem que explorar um pouco mais. Tem que tentar manter um melhor diálogo. Os nossos deputados têm que mostrar quais são as suas proposições, quais são as suas agendas
a favor dos trabalhadores. Eu não sei se com vocês acontece isso. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei assim, martelando na minha cabeça. Falei, rapaz, na minha cabeça, né? Falei, pô, eu falo tanto assim, PT, 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 mas às vezes eu esqueço que PT é Partido dos Trabalhadores. E você olha o que o PT faz. Cara, o PT não tá nem aí pro trabalhador. É um nome que não combina. Assim, eu virou o PT. Não é mais Partido dos Trabalhadores, é só o PT. É o PT. Não tô nem aí pra nada. Qual é a política trabalhista do PT? É isso daí. O próprio Lula, ele deixou claro ontem que a maioria da turma do aplicativo não tá afim. Mas não tá afim mesmo dessa regulamentação que ele tá propondo. Então, ele tá preocupado com quem? Com o trabalhador, não é? Pelo menos em grande parte. Mas a gente vai chegar lá. Olha essa outra. Lula e Biden se esquivam de divergências e lançam um manifesto pró-trabalhador. Veja o documento. Presidente de Brasil e Estados Unidos tem agenda bilateral nesta quarta, durante a Assembleia Geral da ONU. Governos avaliam que é um avanço global da precarização do trabalho. Subtítulo. Um parágrafo. Isso aqui eu vi porque quem postou. Eu vi a Tsuki postando isso aqui no Twitter ontem. A parceria entre o Lula e o Biden faz parte de um movimento feito por Washington para reduzir a influência daquele país vermelho no sul global. Ontem, Lula e Biden fizeram discursos convergentes em diversos aspectos durante a Assembleia Geral da ONU. Bom, eu acho que a direita, como um todo, é a favor de reduzir a influência do país vermelho no Brasil. Eu tenho total convicção disso. Eu acho que isso daqui é uma coisa que ninguém é favorável. O que eu acho engraçado é que o Lula tá ajudando esse processo, né? Porque a tese até então é que o Lula, grande aliado do BRICS, vai colar aí com os países, etc, tudo mais. E eu venho batendo na tecla. Mas, gente, ó, na bola dividida, não é que o Lula não goste. Ele vai sentar no colo do Biden. Ele é o vassalo do Biden. Mais uma ação concreta. Mas vai vendo. Ainda estamos na dúvida, né? Tem gente que dá com dúvida. Aí o que eu disse. Como é que o PT pode ser o partido dos trabalhadores? Se o Lula fala assim, ó. Sabemos que nem todo trabalhador quer carteira profissional assinada. Sim, a maioria não quer. Tem notícias falando sobre isso. Tem trabalhador que quer ser empreendedor. Ótimo. Tá. Mas a gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo. Ou seja, tu quer ser empreendedor? Prometeu. Eu estou preocupado com você. Então eu vou trabalhar para você ganhar uma carteirinha de trabalho. Não importa se é do seu interesse ou não. Não importa se vai reduzir a sua renda. Não tá nem pra nada. Te vira, irmão. Problema teu. É preciso que apareça a figura do Estado dando uma solução para isso. E foi extraordinário que o Biden topou fazer o anúncio junto com os dirigentes sindicais americanos e brasileiros. O amigo Biden, né? O amigo Biden tá fechadinho. Fechadinho. Vamos ver o impacto dessa questão no que diz respeito a quanto os motoristas vão ganhar, a mais ou a menos, e qual vai ser o repasse para a população, para os clientes, se os clientes vão pagar mais ou a menos. Vamos ver se vai dar certo, né? Ele está muito preocupado com os trabalhadores. Ah, o que eu disse para vocês da promessa, mais uma matéria da coluna de SG da Exame. John Kerry. Espero que Lula cumpra as promessas feitas aos Estados Unidos. Enviado especial para o clima da Casa Branca falou com a Exame e pousou para fotos na saída da reunião entre Lula e Biden. Aí dali, ó. John Kerry disse à Exame que a reunião bilateral entre os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil foi produtiva, mas que espera que Lula cumpra as promessas feitas ao mandatário americano Joe Biden. Lula fez promessas para o Biden em torno dessa agenda aí que envolve trabalho de aplicativo. O que será que vem aí? Será que vem aí, hein? Kerry encontrou a reportagem logo após o início da iniciativa conjunta entre Dilma e o Biden para a melhoria das condições de trabalho nos dois países. As promessas. E essa agenda não é só o Uber trabalhar de carteira assinada. Vai muito além. A gente comentou no vídeo ontem. Eu não coloquei aqui. Comentamos no vídeo ontem.
Eles falam que essa questão aí dos aplicativos, etc., na verdade, o trabalhador é peça central para o desenvolvimento desse mundo sustentável. Muita sustentabilidade, estão preocupados com equidade. O Lula está preocupado com a discriminação de algumas pessoas, né? Aquela pauta identitária no ambiente de trabalho, ou seja, o Lula vai colocar, sei lá, cotas, obrigar que as empresas tenham cotas para algumas pessoas em determinadas posições. O que é que vem pela frente? Não sei. Eu sei que o Lula fez promessas pro Joe Biden e o John Kerry espera que o Lula cumpra. Vassalo, vassalo. O Igor Gadelha traz ainda mais algumas informaçõezinhas muito interessantes que vão na linha de outras coisas que nós já falamos. Lula e Biden também conversaram sobre Haiti, Venezuela e Ucrânia. Vamos olhar os dois últimos. Sobre a questão da Ucrânia, Lula reforçou a defesa pela paz, enquanto Biden explicou preocupação com os efeitos do conflito, sobretudo nas áreas. Ó, as áreas: segurança alimentar e energética. Segurança alimentar, vocês concordam que o Brasil pode dar uma ajudinha? Uma ajudinha, né? Lula, ó, segue as ordens do chefe. Segurança energética. No momento o Brasil não consegue resolver, mas tem um país na América do Sul que, pelo menos, no que diz respeito ao petróleo, pode dar uma mão na roda, né? Aí tá ali. E sobre a situação na Venezuela, Biden ressaltou que os Estados Unidos têm aliviado as sanções ao país na medida em que são concretizadas ações para restaurar a democracia venezuelana. O Lula, pode notar, o papel dele vai ser criar essa narrativa que o Maduro vem se esforçando, vem tentando ser um democrata, até porque a democracia é relativa, para o Lula poder passar essa imagem para o mundo, dessa mensagem, e aí o Biden vai ter uma justificativa para levantar assim, não, eu estou levantando porque o Maduro é um democrata? Como assim, Biden? Não, foi o Lula que disse. O Lula falou, a gente não pode discutir, não podemos duvidar do Lula. Assim, Lula, garante pra nós. Então, assim, o Biden falou, Lula, ó, você tem que resolver comida e energia. Dá teus pulos, é minha ordem, né? Cumpra com o que eu tô mandando. Temos um presidente que é gerido por Washington. Vejam só como são as coisas. Mas vamos continuar. Pra gente chegar na parte, para mim, mais interessante do dia de ontem. A Marina, em mais uma medida anti-Brasil, ela vai na ONU, e aí eu vou deixar já claro na manchete, Brasil confirma na ONU ampliação da meta de corte de emissão de gases do efeito estufa. Vamos reduzir. Se você coloca uma meta, é porque você pretende seguir essa meta, pelo menos deveria. Nesse âmbito aqui eu tenho certeza que o PT quer. Eles querem seguir essa meta. Só que para você seguir essa meta, depende de várias coisas. Você está falando de redução. Gente, se você continuar com as coisas do jeito que estão, você deixar o Brasil livre, leve e solto, sabe? As coisas andam por si só. Se o Estado sai do cangote do trabalhador, as coisas avançam. E o que significa? Que as pessoas vão trabalhar, vão acumular riquezas, vão comprar um carrinho, então mais carros serão vendidos. A população continuará crescendo. Emissão de gases e pessoas têm uma relação, né, proporcional entre elas. Quanto mais pessoas na sociedade, mais gases você emite. Então, assim, a tendência natural das coisas é aumentar. A tendência natural é que as pessoas construir emite. A tendência das pessoas é que elas abram empresas, abram indústrias, e tudo isso emite. Então, se você quer reduzir uma tendência que é natural, você vai ter que implementar algumas coisas e você vai ter que forçar que as pessoas sigam isso, como a mudança na matriz energética, o próprio gasto energético das empresas, a forma como elas consomem, quem sabe até a vida do cidadão comum. Não sei. Eu sei que a Marina está comprometida. Está comprometida. E essa nota, deixa inclusive claro, o Brasil aumentou por quê? Porque eles falavam que Bolsonaro tinha dado uma pedalada. Bolsonaro falou, irmão, a meta é essa. Tá achando ruim? Chora. A meta é essa. A Marina pegou a meta de Bolsonaro e jogou lá nas alturas. Você vê, ó. O governo do Dilma confirmou nesta quarta
ampliação da meta de redução das emissões de gases causadores de efeito de estufa na ONU. Abre aspas, o Brasil, que já tinha uma das metas climáticas mais ambiciosas do mundo, decidiu ir além. Engraçado. O Brasil, um dos países mais pobres do mundo, não é dos mais pobres, né? O Brasil tem um PIB grande, mas que tem uma das populações vivendo na miséria em cima de uma terra riquíssima, esse é o Brasil, quer dar um exemplo. Não é a Alemanha, não é a Noruega, não é os Estados Unidos, não é o Canadá, não é a Austrália, não, é o Brasil. O Brasil quer ser o exemplo. Países ricos, todo mundo de boa, todo mundo tem casa, todo mundo tem esgoto, todo mundo tem comida à vontade, todo mundo tem um carrinho. O Brasil não, o Brasil não está preocupado com isso. Deixa o desemprego rolar, deixa uma vida difícil, o importante é ter a meta. Elevaremos os compromissos brasileiros de redução de 37% para 48% até 2025, aumentou 11%, 37% de redução era a meta do governo Bolsonaro, e de 50% para 53% até 2030, disse Marina ao ler o discurso de Lula durante a cúpula da ambição climática da ONU. Aí você se pergunta, mas o que é que tem de interessante disso? Isso não nos surpreende? Isso aqui é mais do mesmo? Isso aqui já é o que era esperado da Marina? Sim, eu sei. Chegaremos lá, você sabe. Não prometo que eu não posso cumprir. Guarda isso. Enquanto a Marina está com esse discurso, enquanto a Marina está atuando contra o Brasil, criando dificuldades para empreender, vejam como são as coisas. Green Brexit. Né? O Brexit foi aquele movimento que o Reino Unido sai da União Europeia. Um Green Brexit é o Lourenço Carrasco falando, juntando isso daí, né, com a palavra green, que seria verde, e o governo do Reino Unido falando, ó, tô fora dessa agenda verde aí, irmão. Te vira. Eu tô fora. Aí foi dar uma lida, né? Lourenço Carrasco, escritor aí, autor do Máfia Verde, esteve na CPI das ONGs, falou muito bem. Avisem a ministra Marina Silva que o governo do primeiro-ministro Rishi Sunak acaba de anunciar um adiamento das medidas necessárias para a pretendida meta de carbono zero para 2050. Entre elas, o adiamento de 2030 para 2035, do banimento das vendas de novos veículos de combustão interna, a flexibilização da proibição de uso de aquecedores a gás após 2035, o abandono das restrições às viagens aéreas e de impostos sobre a carne. Olha onde estavam querendo colocar imposto, na carne. E outras medidas altamente impopulares que constavam da agenda verde do governo britânico. Em discurso do parlamento, antecipado, devido ao vazamento do plano pela BBC, o próprio Sunak afirmou que a medida visa proteger famílias britânicas pressionadas por custos inaceitáveis. Diante da gritaria dos verdes britânicos e seus aliados, coube à secretária do Interior, Suella Braverman, ressaltar que nós não vamos salvar o planeta arruinando o povo britânico. Eu falei, não, peraí. Tem uma informação muito séria. Estamos falando de um secretário do Interior. Estamos falando do primeiro-ministro do Reino Unido. Isso aqui tem que ter uma notícia. Beleza que o Lourenço Carrasco é um cara que eu nutro certo respeito. Não acho que ele vai ficar postando fake news, mas não, vamos ter que pesquisar no Google. E a gente vai atrás. Porque não, quem é esse Lourenço Carrasco? Beleza. O The Guardian, você sabe que é. The Guardian é respeitado até pela Globo. E tá aí, ó. Notícia original em inglês, ali em cima. Notícia traduzida aqui embaixo. Não salvaremos o planeta levando o povo britânico à falência, diz Braverman. Secretária do Interior nega que o governo recue dos compromissos líquidos zeros, mas diz que deve adotar uma abordagem pragmática. Aí tá ali. Rishi Sunak não salvará o planeta levando o povo britânico à falência, disse a ministra do Interior, a rejeitar as alegações de que o governo estava a recuar nos seus compromissos líquidos zero. Suella Braverman, uma das muitas deputadas conservadoras à direita do partido, né, tá temendo, né, a política verde possa impactar, inclusive, eleitoralmente, ela disse que as metas líquidas zero do governo eram objetivos, não a camisa de força. Ela elogiou o primeiro-ministro por tomar decisões difíceis antes da sua esperada medida para enfraquecer as políticas ambientais. Olha quem achou ruim, a Ford. A Ford, juntamente com outras montadoras, criticou a medida. Eles não querem mais vender carro a combustão, quer tudo vender carro elétrico. Não estou entendendo. Abre aspas. Felicita o primeiro-ministro por tomar decisões difíceis, colocando os interesses da economia em primeiro lugar.
colocando os interesses dos trabalhadores britânicos em primeiro lugar, colocando os interesses dos custos domésticos em primeiro lugar. É assim que vamos fazer a economia crescer. É assim que vamos proteger os meios de subsistência das pessoas. Brasil, país pobre, pessoas estão vendendo o café da manhã e o almoço para tentar, quem sabe, ter uma janta. Marina Silva, toma agenda verde, toma crédito de carbono. Sabe, Petrobras, margem equatorial, só porque a Guiana pode crescer 40% esse ano, problema deles. No Brasil, vamos sabotar. Não vai. Olha a diferença. Mas o Reino Unido pode. O Reino Unido pode. O Brasil não. O Reino Unido pode. O Brasil é o malvado. Calma. Calma que ainda vamos chegar na parte do que, é que tem de mais. E como é que se conecta naquela foto? Direita e esquerda. Porque aqui você está vendo, né? A Suela é uma deputada mais à direita. Como o próprio The Guardian está falando. Mas para que não restem dúvidas, ainda assim, fui atrás de algum jornal brasileiro, ver se alguém estava comentando, para ninguém achar que é mentira. Aí tá ali agora, ó. Reino Unido volta atrás, cita custos aos consumidores e adia a proibição de carros a gasolina. Olhem a preocupação do Reino Unido com as pessoas comuns. Qual a preocupação do Lula? Qual a preocupação do Lula? E Sunak decidiu adiar os compromissos climáticos no Reino Unido com uma proibição de novos carros movidos a gasolina, o diesel. Citou os custos para os consumidores britânicos que viram a inflação disparar com o efeito da confusão que está rolando na Europa. O recuo, no entanto, irritou ativistas, políticos do próprio partido. Sabe quem ficou chateadinho? Boris Johnson. Boris Johnson. Ex-primeiro-ministro Boris Johnson, responsável pela meta de trocar todos os carros por modelos elétricos a partir de 2030, declarou que os britânicos não podem perder a ambição para o país e engrossou o coro contra a decisão do governo. Enquanto os ambientalistas da ONG Greenpeace afirmaram que o Reino Unido foi da liderança para a lanterna na pauta ambiental. Olha quem está contra. Isso aqui, já chegou lá. Na oposição, o Partido Trabalhista, o PT de lá, prometeu retomar a meta de proibir os veículos a partir de 2030 se vencer. Se a gente vencer a eleição, vamos voltar. Ou seja, a esquerda está fechada na agenda. É a agenda central do Lula. É a agenda central do Lula. E agora que vem um grande ponto, gente. Agora que vem o grande ponto. Romeu Zema. O compromisso de zerar emissões de carbono e gerar desenvolvimento sustentável com energias renováveis levou o nosso estado a ser o único da América do Sul na cúpula de ação do clima na ONU. Meu Deus! É possível desenvolver o presente olhando para o futuro, estamos fazendo isso em Minas. Tá vendo aí? O Zema tem a mesma agenda do Lula. Aí eu te pergunto, 2022, é um fato. Zema estava na terceira via. Zema estava apoiando Felipe Dávila no primeiro turno. Ficou bem claro. Teve campanha. Teve aquela campanha do voto Luzema. E esse voto aconteceu. Eu trouxe até a foto para relembrar. Aí eu pergunto para vocês, é o Lula que tá caminhando pro colo do Zema ou o Zema que tá caminhando pro colo do Lula? Eu falo, gente, não é essa história de conservador nos costumes, liberal na economia, esquece isso. Você pode ser liberal nos dois, beleza que não existe algo que é uma economia conservadora, né? Não existe esse debate. Mas quando eu falo mais isso, é para entender essa questão, essa situação. Qual a diferença do Zema para o Amoedo? Diversas pessoas olham para figuras como o Boris Johnson lá no Reino Unido, pro Zema, assim, ó, não, alguém falou que ele é de direita. Aí o que vem na cabeça dessas pessoas? As pessoas tentam fazer alguma ligação que, deve ser tipo igual a Bolsonaro. Porque Bolsonaro, você vê que não é só o discurso, mas você vê de forma bem clara, é um cara que ele carrega realmente alguns valores bem claros em torno de família, religião e também alguns valores em torno da economia. Você fala, pô, o que o Bolsonaro está tentando implementar, concordo com a maior parte, o
cara em termos reais, ele reduziu o imposto, não foi ele reduziu, ele desburocratizou, ele digitalizou serviços. O cara fez assim, o óbvio, fez o que era de bom senso, muito mais para qualquer tipo de ideologia colocada na mesa. Mas o Zema, o que é o Zema, pessoal? O pessoal olha pra cima e pra baixo no Brasil, Zema no máximo é um antipetista. Eu acho, né? Nem sei. Então, assim, eu fiz questão de trazer isso daqui porque eu acho o seguinte: vai ter 2024. Acho que a direita vai vencer em todas as cidades. Mas eleição sempre é um momento de debate, sempre é um momento de demonstração de ideias. Se a direita não começar a debater, começar a propor, começar a falar qual é realmente o seu projeto de país e deixar claro, porque assim, ninguém precisa ter uma agenda 80% igual. Assim, não, 80% não. 100% igual. 80% acho que, pô, no mínimo, né? Uns 80% assim, a gente pensa de forma similar, 80%. 80%. Tô sendo, pô, generoso, precisa ser 100% igual. Ninguém vai concordar 100% com todo mundo. Mas acho que em alguns pontos centrais, pô, abraçou a agenda globalista da ONU. Esse mesmo papinho o tempo inteiro, essa ladainha. Aí eu pergunto, mais uma vez, é o Lula que veio pra direita ou é o Zema que sentou no colo do Lula? O Zema tava na terceira via. Isso é a terceira via. É a conversa. Ah, não, somos antipetista, o PSDB também é, né? Pelo menos dizia ser. Aí você, só pra relembrar, Luzema. O Avante fez aquele cartaz e teve em Minas Gerais. As pessoas bateram fotos. Agora faz sentido. Agora foi decifrado. A agenda do Zema é a mesma agenda do Boulos. Voltarei para o Brasil muito animado, com todas as possibilidades que temos de fazer São Paulo uma cidade mais moderna e sustentável. Diz o Boulos após se encontrar com Bill de Blasio. Perfeito, na Nova York, se pesquisarem, que falava abertamente que ele tinha um viés, né, de ideias. Ele era um marxista. Ele falava, eu sou marxista. Então, deixava bem claro. É bem a agenda do Zema. Não precisa concordar 100%. Mas acho que tem alguns itens. Assim, eu acho que 80% é um nome bom. E tem uns itens que, assim, acho que são inegociáveis. Esse papinho aí de, não, vamos ver aqui, as emissões zero, Minas Gerais. Olha o exemplo, ninguém foi. Só o Zema e a Marina Silva. Unidos em prol das emissões zero. Aí não me vem aquele papo, não vamos dividir a direita. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente tem que começar a olhar e começar até a questionar minimamente, né? Até onde a direita pode abrir mão de uma... A gente não vai vencer todas. Eu acho que a gente não precisa ter o 100%. Tem que ter uns 80%. E tem, acho que alguns itens que são inegociáveis. Tipo, o meu corpo, minhas regras, né? Não tem como você ser a favor disso e você falar, eu sou de... Pelo amor de Deus, né? Não dá. Atentar contra a vida aí de jeito nenhum. Aí vamos continuar. Só para relembrar também... Aí, ó, o liberal aí que muita gente gosta, o Romeu Zema, nos últimos dias, apresentou o projetinho para aumentar ICMS de produtos supérfluos, que constam na lista, inclusive, ração para pet, smartphones, câmeras digitais, que é muito trabalho para muita gente. O imposto do pecado tá aí. E eu acho que o Zema vai adorar o imposto do pecado, né? O Zema é um cara que tá muito verdinho. Vai ser uma oportunidade única para aumentar a arrecadação. Por outro lado, para dar um exemplo positivo, para não ficar só um discurso, é muito fácil falar do Reino Unido, né? Olha o que o Reino Unido fez, olha a diferença. Vamos trazer a discussão para o Brasil. Compensação e reciprocidade ambiental. Porque só o Brasil é cobrado em relações às emissões de carbono. Porque só o Brasil é cobrado. Porque o problema é o Brasil. O senador Zequinha Marinho, durante sessão em plenário, questionou a hipocrisia do mundo lá fora, que aponta o Brasil sempre como o patinho feio que comete os piores crimes ambientais. Zequinha apresentou alguns números para melhor compararmos os níveis de emissão em diferentes países. Os comunas, 28%. Estados Unidos, 16%. União Europeia, 11%. Índia, 7%. Brasil, 1,4%. O vilão Brasil? O vilão Brasil? É pedir demais? É pedir demais? Parlamentares que defendam o Brasil?
como Bolsonaro defendia. E segue defendendo, né? É pedir mais isso aqui? Zequinha Marinho está na CPI das ONGs. Eu descobri o trabalho do Zequinha acompanhando o CPI das ONGs, lá nos recordes do Amazônia Azul. Vamos parar de brincadeira e tanta hipocrisia. Nós queremos sim fazer produção sustentável, queremos negociar com o mundo, mas queremos reciprocidade ambiental, porque aqui a gente é caboclo, mas não é trouxa. Parabéns, senador Zequinha. Parabéns. Tá lá no Pará. E fez uma denúncia séria na época da CPI das ONGs. Vamos continuar. Enquanto isso, no Senado, Leila Barros vai apresentar novo relatório no Senado para regular mercado de carbono. Nós temos alguns senadores de direita no Senado, que em tese realmente são de direita, eleitos graças a Bolsonaro. Mas eu vou pegar um que eu sei que muita gente até não gosta. Eu já não vou a cara dele também. Hamilton Mourão, o ex-vice-presidente. Não foi eleito porque, pelo amor de Deus, né? Enfim, o Mourão diz que ele é conservador nos costumes e liberal na economia. Cadê o Mourão? Ele concorda com isso daqui? Por que não tem ninguém comentando contra isso? O que é que precisa acontecer? Gente, olha só. Eu vi um vídeo de Bolsonaro hoje. Uma entrevista que ele deu no início aí da presidência. Ele falando... Não sei se ele já tinha sido eleito ou não. Mas enfim, ele falando assim, falou, ó, essa agenda aí que tá nas escolas, de ideologia do arco-íris, né? Isso aí chegou no Brasil em 2009. Pensa em 2009, se alguém chegasse e falasse na TV, como era tratado? Você é maluco. Você é maluco. Hoje, as pessoas estão vendo e estão tentando tomar medidas para tentar voltar à normalidade. Tentar barrar, porque já virou meio que o normal. Falar, não, pera aí, pô, vamos tentar voltar a falar de português, matemática, a fazer conta. Olha como as coisas mudaram. O que precisa acontecer para a turma acordar? Vai precisar que a cota de carbono vire algo individual, saia do setor e fala aqui agora, ó, a partir de hoje, todo brasileiro tem uma cota. Se estourar a cota, vai ter que compensar. Vai ter que chegar nesse ponto para a turma acordar para o que está acontecendo. Deixa nesse ponto assim, ó, agora está impactando na vida da pessoa comum. A pessoa comum foi no supermercado e não pôde comprar o que ela quis porque ela não tinha mais cota. Não pôde comprar um pedaço de carne, porque ela vai ter que chegar nesse ponto. Eu fico realmente me perguntando, porque eu falo assim, cara, o que mais precisa acontecer? Eles estão deixando claro, está sendo debatido no Senado, o projeto já foi apresentado. Não gostaram muito do primeiro relatório, já está se fazendo um novo relatório. Falta mais o quê? Para os senadores acordarem. Nos últimos dias, a senadora, a Leila do Vôlei. Olha, especialista, Leila do Vôlei. Com governadores, além de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável e da FEBRABAN. Lá vai a FEBRABAN, preocupada com crédito de carbono. Antes de fechar um novo texto, ela vai ainda conversar com representantes do agronegócio, setor com mais ressalvas públicas ao projeto. O novo texto vai incluir sugestões. De acordo com a proposta, o órgão gestor desse mercado será responsável por definir os limites de emissão por setor da economia. Você fica confortável com isso? Sabendo que tem um órgão estatal que está sendo criado na gestão do PT e que vai ser uma indicação petista. E esse cara vai ter o poder de falar, ó, esse tipo de atividade pode emitir X. Você fica confortável com isso? Eu não sei o que os nossos senadores estão fazendo. Mas eles não estão falando disso. Eles não estão preocupados. Não estão. É igual a reforma tributária. É besteira. Valdemar falou pra eles ficar de boa com isso aqui. O Valdemar que é o Zema no partido. Valdemar quer vender crédito de carbono. Nada de ter ligado pro Duda Lima, fazer uma campanha de marketing, lançar uma empresa juntos, fazer umas publicidades, ganhar muito dinheiro. Não é possível. A metodologia ainda não divulgada deve considerar a natureza de cada atividade e a média de emissões nos últimos anos por setor. Mas no final do dia vai ser um órgão, uma autarquia do governo indicada pelo PT. O PT, né? Com certeza a gente sabe que o PT é um partido muito sério,
não vai privilegiar certos grupos, né? Não vai maltratar outros. O PT não faz isso. O PT é um partido muito bacana. Aí fala sobre as punições, né? Porque assim, ó, botou a meta. E se você não cumpre a meta, hein? O PT, o que você faz quando não cumpre a meta? O texto original da senadora, da lei do vôlei, estipula multas por não cumprir as obrigações de até 5 milhões. Você não cumpriu sua obrigação? 5 milhões. Tá bom. Tá bom, né? Salvar o planeta, gente. Tem que doer no bolso. Além de proibir que empresas participem de linhas de financiamento ou de contrato com o Estado. Beleza. Não tem linha de financiamento. Multa sem financiamento não pode. Aí relembra, ó. Os petistas são favoráveis que as empreiteiras da Lava Jato possam voltar a trabalhar, voltar em campo, inclusive ajudar no PAC. Junta PAC com as empreiteiras. Meu Deus, como não tivemos essa ideia antes? É a solução para o problema de infraestrutura do Brasil. Você cria um PAC e chama as empreiteiras da Lava Jato. Você junta. É a fusão do amor. Isso é o PT a favor. Mas se você não seguir as regras do mercado de carbono, você não pode. O que mais precisa acontecer? Ó, tentando fazer uma metáfora. É como se os senadores chegassem para trabalhar, tem um trio elétrico com outdoor gigante, 20 metros de neon, com as buzinas e um som repetitivo. Crédito de carbono. E aí você pergunta, Sandor, o que você vai fazer do crédito de carbono? O que? Eu não sei. Aquele ali, aquele trio gigante. Não estou vendo. Não é possível, gente. Não é possível. Vai ter que chegar a qual ponto para a turma começar a se movimentar? Enquanto o Reino Unido falou, ó, não vai banir carro, isso tá dando errado. Queriam colocar imposto já na carne. Petrobras anuncia lançamento da primeira gasolina carbono neutro no país. Olha como é bacana. Quando você tiver a sua meta, que vai chegar esse dia, porque os senadores não estão preocupados. Quando chegar no dia que você tiver uma meta, você for no posto, olha que bacana. Gasolina, R$7. Você já não sabe nem como paga. Aí, o cara pede sua placa, porque você vai ter um cadastro, né? O seu carro tá ligado ao seu CPF. Olha só. Você vai botar quantos litros? Não, quero completar o tanque. Você tem... O tanque tá... Não, o tanque só tem 10%. Então, peraí, você vai botar 40 litros? Ó, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Para você completar o seu tanque, você não tem cota suficiente de carbono. Então, eu não posso completar o seu tanque. Tá, mas eu faço o quê? Tem uma solução? Tem a gasolina Podium, vocês devem conhecer. Custa 30% mais caro. Você não paga 7, você paga R$10. Vai ficar com motor potente. Vai dirigir rápido igual o Ayrton Senna. Essa é carbono zero. Você tá entendendo o que vai acontecer? Tá entendendo o impacto disso no seu bolso? Tem a gasolina de 7 e tem a de 10. A de 10 é carbono neutro. Não estoura a sua cota de carbono. Você vai no supermercado, vai comprar uma coisa, vai fazer outra? Pensa o seguinte, a empresa. Porque carbono é tudo. É toda a rede, né? Porque essa ideia por trás da agenda ESG é o capitalismo de stakeholders, tudo importa. Ou seja, os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus clientes, a comunidade, tudo que você faz interfere. Então, se você compra de fornecedores carbono zero, você não tem carbono. Carbono zero. Já está compensado. Então, é toda a cadeia. Tá? Todo mundo sai ganhando. Toda a turma do amor. E o Haddad, e a gente comentou no vídeo ontem, falou, ó, na reforma tributária, quem tiver certificação verde, ó, nossa, vai ter um diferencial. Com muito amor, vai ser privilegiado. É só ter a certificação verde. O que mais precisa acontecer neste país para os parlamentares, pelo menos, acordarem. Porque, assim... Eu só, assim, se a maioria, pelo menos, discordar do Zema, já estamos em algum ponto. E a coisa segue avançando. Segue avançando. E vamos continuar. Falando de temas que ligam judiciário, tudo mais, PPP, pipipi, mas ainda puxando
em termos de agenda verde? Marco temporal. Quando se fala de MST, o brasileiro se treme. Meu Deus, MST é um absurdo. MST. Quando se fala de marco temporal, não, marco temporal. Não, marco temporal lá. Não. É um assunto que só ganha notoriedade porque o agronegócio tem uma bancada forte. A frente do Congresso, né? A frente parlamentar do agronegócio, a FPA. A frente mais forte de lá. Então, por isso que alguns assuntos avançam. O Brasil ainda é um país agrícola. Senadores, mandam recado à corte em dia de votação. Não somos menores que ministros. O Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs, disse: temos que ter tamanho de senador, que não é menor que de ministro. Temos mecanismos para frear esses desmandos. O Everton Rocha, que é do PDT, do Ciro Gomes, partido da base do governo, também criticou a corte. Creio que a votação do plenário será a última instância. Esse projeto é fruto de debate dessa casa. É aqui que se decide, não é no judiciário. O judiciário só tem que guardar a Constituição, não é deliberar se fizemos certo ou errado. Até o PDT tá falando isso. Eu quero saber cadê o Mourão. Onde está o Mourão? E os outros aí? Tem mais direita, né? Eu vou pegar um que ninguém gosta. Pra depois não falar que eu tô dividindo a direita. Mais do que eu já tô dividindo. Tereza Cristina, defendendo o agronegócio. Óbvio, né? Era ministra do agronegócio. Parabéns, ministra. Não, ministra quando não ministra. Hoje conhecemos o brilhante relatório do senador Marcos Rogério sobre o marco temporal. Semana que vem vamos votá-lo no dia 27 de setembro. Fiquei até meio surpreso, viu? Com essa data. Ela crava uma data. E já falo por quê. Passou da hora deste assunto ser resolvido pelo Poder Legislativo e evitar que milhares de agricultores de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e outros estados continuem sofrendo uma verdadeira bagunça, né? Com medo de perderem suas terras, mesmo com escrituras em mãos. Isso é um rastilho de pólvora que ameaça o Brasil. Marco temporal é paz no campo. Temos que manter o marco temporal. Aí por isso porque eu falei, né? Que eu fico até otimista se realmente for votado no dia 27. Por quê? A tramitação do PL do marco temporal opõe o relator, que é o Marcos Rogério, e o Rodrigo Pacheco, né? Óbvio. Pacheco, que integra a comitiva de Lula em Nova York, chegou a pedir que o relator retirasse do parecer alguns jabutis. Entre eles, o ponto que flexibiliza o contato com povos indígenas isolados. Gente, todo mundo mora no Brasil, não pode ter contato. Não tem, eles têm que ficar fadados pro resto da vida deles, viver de forma isolada. É sério mesmo? Pro garimpo. Marcos Rogério manteve o texto que foi aprovado pela Câmara em maio. Uma alteração a essa altura implicaria na volta do projeto à Câmara e atrapalharia a estratégia da bancada ruralista de aprová-lo antes da Corte Suprema concluir o julgamento. Eu acho que conclui hoje, viu? Pressionado por Guajajara e Marina, Pacheco pretende esperar a decisão da Corte para votar o PL. Por isso que eu tô falando que eu acho surpreendente se for votado no dia 27. Se bem que já vai ter meio acabado até lá, né? Creio eu que deve acabar hoje. Por quê? Antes de falar por quê, né? Porque ontem tivemos mais votos e já tá de 5-2. E 6 votos derruba o marco temporal. Só quem votou para manter o marco temporal até agora foi o Cássio e o André Mendonça. Vejam só, os ministros que Bolsonaro indicou. Que coincidência, né? Que coincidência, né, gente? Só os ministros que Bolsonaro votou. E não se esqueçam que foi a própria imprensa que falou isso. Então agora, na dúvida do mês, se tiverem um Atlas, vocês abrem todos os Atlas, você dá um Ctrl F, procura marco temporal, você vai achar. Mas só tá na Globo na época falando que os tempos mudaram. E eles falam sobre o judiciário, algumas agendas que o judiciário trouxe para discutir, para debater. E eles falaram que isso só está sendo possível e agora são outros ares. Agora tem o apoio do governo Lula. Agora não tem mais o fator Bolsonaro para atrapalhar esse debate. E teve gente que fez o L,
Teve gente que não foi votar, teve gente que anulou o voto, porque Lula e Bolsonaro eram iguais. Eu fico me perguntando como tem gente que até hoje ainda assiste Nando Moura, que vem com esse papinho. Não, Bolsonaro e Lula são iguais. Presidente da FUNAI espera que a corte ponha um ponto final no marco temporal. Além dessa questão do marco temporal, vai ter a votação do Meu Corpo, Minhas Regras. É outra coisa, olha, enfim. Sobre isso, de forma bem simples, não vai ser no plenário físico, debatendo, face to face, né, cara a cara. Plenário virtual ainda. Ainda vai ser, você só deposita lá o voto e você não é nem televisionado, que ainda tem uma pressãozinha maior, né? Não tem, tá de boa. Vida que segue. Organizações levarão à ONU apelo para que a corte descriminalize no Brasil. Vamos passar um vídeo da Débora Diniz, que afirma que o país vive um momento único. É uma oportunidade de 1 em 1 milhão. Quando você olha o legislativo, o executivo, nos poderes, assim, existe um alinhamento dos astros para você avançar com esses temas. Era só ter apertado o 22, bicho. Era simples, ó. Era o mesmo botão. E depois apertar o verdinho, ó. 2. Só apertar o mesmo botão 2 vezes. Depois apertar o botão do início até o fim, ó. 22, 2, até acabar. 2, verde. 2, verde. 2, verde. Tava tudo resolvido. Era só apertar o 22. Leandro Darlock, da Isentosfera também. Espero que ele pelo menos faça autocrítica interna. Mas posta ali, né? Uma nota da Folha de São Paulo, que a Folha de São Paulo diz que a corte tem de dar atenção à fome das pessoas em situação de rua. É o Darlock que fala, rapaz, o executivo vale tão pouco no Brasil que os jornalistas nem fazem mais exigências a eles. Já pede direto pros governantes não eleitos. Mas aí, velho, resolve aí. Pra que prefeito? Pra governador? Pra que presidente? Não, sim, pro judiciário resolver. O nosso consórcio. As ONGs estão lá pra provar meu comércio na ONU. As ONGs são demais. Tem dinheiro pra tudo. Menos pra trabalhar em prol da pauta do trabalhador. Mas enfim, a ação nas ruas de Nova York pedirá que Lula faça história. E no meio, né? A mulher precisa... Telões digitais acoplados em um caminhão exibirão um chamado para que Lula atenda a demanda. Vai lá, Lula. Vai que é tua. Aí entrando... Nossa, já tá com 1 hora já. Falei muito naquele tema, eu sabia que ia falar muito. Foi de forma bem rápida isso aqui. Dino pensa na corte, governadores fingem que não é com ele e segurança se esfacela. Não tem segurança pública no Brasil, né? O Brasil tá entregue às traças. Tá fácil pra ninguém, né? Executivo, legislativo, judiciário, as forças. Esse é o maior recado do último Datafolha. A população está descontente, mas não vê melhorias em sua vida desde o 1º de janeiro. Um sentimento de nação toma conta do Brasil. Não tem projeto. O mesmo Datafolha assinala que 6 em cada 10 brasileiros sentem segurança ao caminhar pelas ruas da cidade onde moram. Mais da metade da população diz que não se sente segura para circular nas redondezas do próprio bairro. Entretanto, Dino segue com os contatos e as histórias sobre seus passos aumenta cada vez mais. O Ministério da Justiça parece estar em um interregno à espera do que acontecerá no Supremo, enquanto apressadamente já discutem nomes para a sucessão do próprio Dino à frente da pasta, um mistério não foi esclarecido. Por que Dino, um governador que teve altos índices de aprovação durante 8 anos no Maranhão, não conseguiu liderar um grande plano nacional de segurança pública envolvendo governadores e a sociedade civil? Os zongueiros, o Dino falar nas ONGs, né? Uma visita do barulho que ele fez num lugar que todo mundo falou, nossa, como é que o Dino conseguiu entrar nesse lugar do barulho? Vai encontrar com zongueiros? Flávio Dino se irrita com o ataque do PT para dividir a pasta da justiça. A fome insaciável por cargos do PT não desaparece nunca. Eles já querem desmembrar, transformar em 2 ministérios, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. E o PT quer pegar nada a segurança pública.
No entorno do Dino, a revolta é grande porque o desejo de separar o ministério é visto como fome por cargos e não como preocupação com a execução da política pública. Até porque, lembram aliados de Dino, o PT não tem exatamente um bom histórico no tema de segurança pública. E isso é verdade. Isso aqui é aquela velha notinha plantada, né? Você planta, já dando aquela cutucadinha no PT, ó. Você não sabe cuidar de segurança não, viu? Aqui é um vídeo de Salvador. Metrópolis compartilha. O helicóptero da Polícia Federal tenta chegar e é recebido com fogos de artifício, né? Óbvio que não. Imagina como é que eles foram recebidos, né? É como estão as coisas no país. Dino, criticado por atuação na segurança, foca nas redes e é o ministro que mais ganhou seguidores. Na rede social, Dino regularmente usa uma postura de lacradora para falar sobre os assuntos mais variados sobre política que estão ou não no escopo da justiça e segurança pública. Como é que esse pé vai dar certo? A justiça só quer saber de lacração. Marina Silva tá contra a economia nacional. O Zema tá batendo palma. Mercado de carbono tá vindo aí, não tem uma pessoa que se coloque contra. Não vai dizer que vai ter que ser Bolsonaro, né? Que vai resolver isso. Pelo amor de Deus, né? Não é possível. Já não... Olha, ficar até quieto. Enfim. Vou mandar o vídeo do Lula falando sobre os motoboys que usam fralda no Telegram. Link tá na descrição. Se gosta do meu trabalho, patrocinamento no canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição. Lembra daquela compartilhada? Me ajuda a falar com mais pessoas. Mostrar mais notícias, mais assuntos do que está acontecendo na vida das pessoas e que muitas vezes elas sequer sabem do que está acontecendo. E volta amanhã, porque eu espero estar aqui e eu espero te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!